Olá, segundo período. Hoje nós estamos aqui para a segunda aula da disciplina de História da Educação 2. Na aula passada nós tivemos a introdução da disciplina, a introdução da organização, de como nós vamos trabalhar neste semestre. E também tivemos uma pequena introdução sobre o conteúdo. E eu deixei como tarefa para vocês a leitura do capítulo 12, que é o capítulo que nós vamos trabalhar hoje, que fala dos jesuítas e da educação da alma. Ou seja, fala da educação no Brasil no período colonial. Então, como eu já adiantei um pouquinho na aula passada, na videoaula anterior da aula 1, nós vamos falar hoje sobre a educação no Brasil colônia. Vamos falar na semana que vem sobre a educação no Brasil imperial. E depois a gente fica falando de todo o período do Brasil republicano, porque a partir do momento que o Brasil se torna uma república, ele se mantém como uma república até os dias de hoje. Tá? Então a gente tem essa aula e a aula que vem para falar desses primeiros períodos, Brasil colônia e Brasil império. Hoje, especificamente, Brasil no período colonial. Semana que vem, aula 3, especificamente a educação no Brasil imperial. E aí depois a gente fica falando mais dos tempos mais próximos, já do Brasil enquanto república. Então vamos começar hoje falando desse capítulo 12, que é o nosso primeiro capítulo. Continuamos com o mesmo livro de estudos que nós trabalhamos no semestre anterior, que é o livro de Pilete e Pilete. Então vamos lá. No período colonial, que é esse período no qual o Brasil era uma colônia de Portugal, então nesse período, o que se reservou ao Brasil? O papel de fornecer gêneros úteis ao comércio metropolitano. O comércio metropolitano era o comércio da metrópole à qual o Brasil pertencia. A metrópole à qual o Brasil pertencia era Portugal. Então lá era a metrópole e o Brasil era a colônia. Então, as colônias elas tinham esse papel, essa função de ser fornecedoras de bens, gêneros úteis para que a nossa metrópole pudesse usufruir e lucrar com isso. Uma colônia ela pertence a uma metrópole. Então, o Brasil, naquela época, pertencia à metrópole portuguesa. E basicamente os portugueses vinham para cá e havia aqui pessoas que vieram para cá para colonizar e que essas pessoas, utilizando o trabalho escravo de pessoas lá da África que foram sequestradas e trazidas para cá e de pessoas aqui do Brasil que eram os indígenas, né, os brasileiros originais, que foram torturados, presos e obrigados a trabalhar também. Então, com base nesse trabalho forçado, nesse trabalho escravo, os colonizadores europeus, na sua maioria portugueses, extraíam o que tinha de valor e de riqueza no Brasil e levavam lá para a metrópole comercializar. Então, essa era a condição social do Brasil no período colonial. É claro, gente, que aqui é um resumo muito resumido e muito simples. Era, óbvio, um contexto social complexo, mas é uma síntese, assim, né? Uma fotografia bem de longe. Assim. De modo geral, esse era o papel das colônias, fornecer gêneros que fossem úteis lá para a metrópole. No âmbito do ensino, e aí aqui, claro, né, a gente foca sempre mais no que nos interessa, que é a educação e o ensino. Então, nesse aspecto, antes da chegada dos portugueses, nós tínhamos aqui os nossos brasileiros nativos, que são os povos originários, os povos indígenas brasileiros, que são povos diferentes, há várias culturas distintas dos povos indígenas que viviam aqui no Brasil, dos brasileiros nativos e originários. Então, a educação antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, ela era aquela educação como dos povos primitivos que a gente estudou lá antes das civilizações como a gente conhece hoje. Né? Era uma educação muito pautada nos ritos de passagem, na mitologia desses povos, era uma educação muito focada nos núcleos das tribos, nas famílias, né, dos grupos, e também nessa passagem de conhecimento de pai para filho, de dos progenitores, né, para os seus descendentes. Era uma cultura oral, então os povos indígenas, de modo geral, eles não tinham assim uma escrita desenvolvida como era a escrita dos europeus à época, mas eles faziam seus registros, eles tinham seus registros orais e também alguns registros de outras formas que a gente encontra até hoje quando faz
toda a investigação histórica, arqueológica. Então, assim, vocês devem ter observado nesse livro que o livro trata da educação no Brasil a partir de 1500. E aqui é uma grande falha da história. Isso já vem sendo tratado de um modo geral, assim, mas ainda é muito timidamente, que é contar a história do Brasil a partir de 1500, como se o Brasil não existisse antes de 1500. Essa é uma grande falha. Então, quando eu coloco um pouco para vocês aqui sobre como era a educação dos brasileiros originários, dos povos originários, antes da invasão dos portugueses, antes da invasão dos europeus, eu estou falando por minha conta, não está no livro, vocês devem ter percebido. Então, fica aí uma brecha muito grande que está em quase todos os livros de história, que é contar a história do Brasil só a partir da chegada dos portugueses. E nós, professoras, professores, pedagogas e pedagogos, não podemos repetir esse erro lá na escola. Mesmo que o currículo nos mande trabalhar a partir da história de 1500, a gente sabe que o Brasil já existia antes, que os brasileiros originários são os brasileiros que viviam aqui há muitos anos. Os europeus, os portugueses, eles foram pessoas que a gente pode considerar imigrantes, eles invadiram o Brasil. Porque o Brasil já existia, claro que não tinha esse nome, mas o Brasil já existia, e os brasileiros nativos já viviam aqui. Então, que isso fique registrado, nós precisamos sempre entender que a história do Brasil não começa em 1500. O que aconteceu em 1500 é a história do Brasil depois da invasão dos europeus nas nossas terras. Então, aqui no âmbito do ensino, a partir dessa invasão, a partir de 1500, que os livros de história muitas vezes chamam de descobrimento, mas que foi uma invasão, então, os jesuítas, que foi aquela ordem religiosa criada lá no movimento da Contra-Reforma. Lembra que teve a Reforma Protestante lá na Europa? E aí, por conta da Reforma Protestante, a gente teve assim uma contra-reforma da igreja no sentido de recuperar os fiéis, de lutar contra os hereges, de conquistar novos fiéis. Então a Igreja Católica ela desenvolveu algumas estratégias, né? Ela fez a Santa Inquisição e ela também criou ordens religiosas. E uma das ordens religiosas criada foi a Ordem dos Jesuítas, que foi a ordem que mais se dedicou ao ensino e à educação, que foi a estratégia da igreja para recuperar fiéis, para ampliar o domínio da Igreja Católica que vinha sendo perdido. Então ela cria essa ordem desses padres jesuítas, que são padres que catequizam pelo mundo afora, e não padres que catequizam apenas nos mosteiros, como os monges. Então aqui os jesuítas, desde que os portugueses chegaram ao Brasil, que começa esse processo de colonização, os jesuítas já estão integrados desde o início com essa política de colonização lá do rei de Portugal. E eles foram os principais responsáveis pela educação aqui no Brasil durante 210 anos. Tá? Então, praticamente nos 2 primeiros séculos do Brasil, enquanto o Brasil foi uma colônia, a educação aqui que existia aqui era praticamente só aquela educação oferecida pelos jesuítas. Havia um acordo entre a coroa portuguesa, que colonizava o Brasil, e a ordem dos jesuítas. Por quê? Porque Portugal era um país católico. Portugal foi um dos países que não aderiu à reforma protestante. Não, claro que houve pessoas e locais em que houve essa adesão, mas de um modo geral, enquanto país, Portugal continuou sendo um país católico, não aderiu à reforma. Enquanto nós tivemos, por exemplo, a Alemanha, que foi um país que massivamente aderiu à reforma protestante, Portugal não. Portugal continuou um país católico. E por isso que o Brasil, no início dessa história, também era um país católico, porque foi colonizado por um país católico. O principal objetivo desses jesuítas, dessa ordem religiosa, aqui nas nossas terras, foi o de difundir e conservar a fé católica. Olha só, gente. Então, o principal objetivo dos jesuítas, e eles eram os professores, eles que tinham a escola, e o principal objetivo dessa escola dos jesuítas era difundir e conservar a fé católica. Esse era o principal objetivo deles, a partir da igreja. E conservar essa fé para quem? Entre os senhores de engenho, os colonos, os negros escravos e os índios. E para isso as escolas de primeiras letras foram essenciais. Então quem é que vivia aqui no Brasil?
os senhores de engenho, os colonos, né, aqueles que vinham para colonizar o Brasil. Os senhores de engenho também, eles eram muitos colonos e alguns já nascidos mesmo aqui no Brasil, que eram os donos de terras, mas claro, todos lá herdeiros de quem veio primeiro para cá. Os negros que foram sequestrados e trazidos para cá para ser escravizados, e os indígenas que estavam aqui, que eram os brasileiros originários. Então, os jesuítas, eles tinham que trabalhar com todas essas pessoas, porque essas pessoas é que formavam a população do Brasil nessa época. Então, eles atendiam tanto os filhos dos colonos, dos senhores de engenho, das pessoas que vinham de Portugal, ou que já eram outra, segunda, terceira geração de quem veio para cá, e também tinham que trabalhar com os indígenas e com os escravos, no sentido de catequizá-los, porque os indígenas não eram católicos e os escravos não eram católicos, eles tinham as suas próprias religiões. Só que eles eram uma quantidade muito grande de pessoas, então a Igreja Católica fez esse acordo com a colônia portuguesa, com a coroa portuguesa, para vir para cá, né, os jesuítas virem junto e trabalharem a educação do país. E essa educação era uma catequização da Igreja Católica. E para isso eles criaram as escolas de primeiras letras, né, que é só aquela escola básica, uma escola que ensina a ler e a escrever, mas na época ensinava a ler, escrever, fazer conta e ser católico, né, que era o principal objetivo da escola dos jesuítas. Os 3 cursos oferecidos pelos jesuítas depois dessas aulas elementares foram os seguintes. Então, olha só, claro, eles ficaram 210 anos. Quando eles chegaram aqui, em 1500, com certeza era algo muito precário. Mas depois, ao longo desses mais de 2 séculos, os jesuítas foram aprimorando o sistema de educação que eles desenvolveram aqui no Brasil. Então, além dessa escola elementar, que era uma catequese, alfabetizava, letrava, mas ao mesmo tempo catequizava, né? Que era o principal objetivo. Então eles também criaram 2 cursos secundários, que era geralmente para os filhos dos colonos e dos senhores de engenho. Esses continuavam os estudos. E também um curso superior. Então tinha um curso secundário de letras humanas, um curso secundário de filosofia e ciências e um curso superior de teologia e ciências sagradas. Então, de modo geral, o que acontecia? Digamos que você era um descendente de um colono, de um português que veio para cá, você já era o neto desse português. Você era uma criança, então você estudava na escola dos jesuítas, você era catequizado, obviamente, na igreja católica, você aprendia a ler, a escrever. Como você não era indígena e nem escravo, então você era de uma classe social melhor, você podia estudar. Então você fazia o curso secundário, e aí escolhia letras humanas ou filosofia e ciências. E se a sua família tivesse posse, tivesse condição, você iria fazer um curso superior lá na Europa. Então esses cursos secundários, eles preparavam os filhos dos senhores de engenho e dos colonos para ir estudar lá na Europa. E aqui no Brasil, o que tinha de curso superior era apenas o curso de Teologia e Ciências Sagradas. Ou seja, para que era esse curso? Para formar novos mestres jesuítas. Então, se você quisesse que o seu filho estudasse aqui, você não tinha condições de mandá-lo para a Europa para fazer um curso superior, ele ia fazer apenas, só tinha essa opção de se tornar um mestre também jesuíta para continuar trabalhando nas escolas jesuítas. Os jesuítas eles foram expulsos do Brasil, daqui dessas terras, em 1759. Olha só, o Brasil ainda era uma colônia. E eles foram expulsos porque houve uma reforma política, que foi desenvolvida pelo Marquês de Pombal em 1759, que aí ela ficou conhecida como Reforma Pombalina por causa do Marquês de Pombal. Então, veja só, eles ficaram aqui por 209, né, para 210 anos, mas houve essa reforma porque houve o rompimento do acordo. Basicamente foi isso. Claro que era um contexto muito mais complexo político na época, né, gente? Mas a gente trata nos resumos. Então, de um modo geral, houve um rompimento do acordo entre a Igreja Católica e a coroa portuguesa. A partir de agora, e por que houve esse rompimento desse acordo? Porque o acordo era assim: os jesuítas queriam vir para cá porque era bom para a igreja, porque a igreja teria muitas pessoas para catequizar e para conseguir arrebanhar. E para a coroa portuguesa era boa porque os jesuítas eles vinham na linha de frente de dominação
tanto dos indígenas quanto dos escravos, das pessoas que foram escravizadas, tanto indígenas quanto africanas. Então os jesuítas eles facilitavam essa dominação que os colonos precisavam ter sobre os indígenas e sobre os africanos e os descendentes dos africanos que foram escravizados. Então, o acordo era esse. Portugal permitia que os jesuítas criassem aqui o seu ensino e catequizassem as pessoas, desde que os jesuítas ajudassem nesse controle sobre os indígenas e sobre os africanos e os afro-brasileiros. Então, havia esse acordo. Só que, num dado momento, Portugal percebeu, lá já depois de 200 anos, que esse trabalho dos jesuítas já não estava mais sendo necessário. Né? Já se havia adentrado para os interiores do Brasil, a escravidão já estava em pleno funcionamento, tanto de indígenas quanto de africanos e de afrodescendentes. Então, Portugal percebeu que, desenvolvendo um sistema educacional voltado para o Estado, para a colônia, para Portugal, e não para a Igreja, o governo português lucraria mais. Então, a escola, eles romperam esse contrato, esse acordo com os jesuítas. Então, a escola, que até então servia para os interesses da fé, da Igreja, passaria a servir ao Estado. É quando a gente pode dizer que é quando brota no Brasil uma escola separada da religião. É claro, gente, que isso foi muito mais no papel do que na prática, porque mesmo a escola que o Estado da colônia desenvolveu na época, ainda assim ele era muito vinculado à Igreja católica, ao cristianismo principalmente, né? Embora não fosse mais conduzido pelos religiosos, mas não deixou de ser um ensino, uma educação com caráter religioso, mas não era mais totalmente vinculado com a Igreja. Como o ensino jesuíta já estava bem estruturado aqui no Brasil, quando eles saíram, gerou muitas perdas para a nossa educação, embora a troca ideológica tenha um grande significado. O que quer dizer isso aqui? Foi muito bom para a educação brasileira que, finalmente, depois de 200 e tantos anos, a gente passasse a começar a ter uma educação laica. Não dava para chamar de laica ainda, tá? Mas é quando brotou, né? Gente, a educação ela não pode estar vinculada com uma determinada religião, com nenhuma. A educação ela tem que ser voltada para a cidadania, para a laicidade, sem religião. Mas, então isso foi muito bom. Só que o que aconteceu? Só havia praticamente no Brasil essa educação dos jesuítas. Então, quando eles foram expulsos, foi mais ou menos como se o Brasil tivesse perdido 200 e tantos anos de investimento educacional. Porque o Brasil começa praticamente do zero. Então, a gente teve esse benefício que foi essa separação entre escola e igreja, mas, ao mesmo tempo, o Brasil parece que começa a desenvolver o seu sistema educacional do zero, aqui quase chegando em 1800. E isso, gente, explica muito do que é a nossa educação hoje comparada com a educação de outros países. A gente não tem, assim, a gente não vê muita notícia, porque a educação no Brasil está não sei em que lugar, no ranking disso, no ranking daquilo. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso também, né? Porque não tem que ficar se comparando com os outros, mas a história nos mostra e nos explica por que o Brasil hoje se encontra como um país que culturalmente não valoriza a educação, as nossas políticas públicas e os nossos governantes não têm compromisso com a educação. Educacionalmente, o Brasil é um país atrasado em relação a muitos outros países, mesmo países na mesma condição econômica ou até inferiores, mas o sistema educacional mais desenvolvido que o nosso. Porque no nosso período de colonização, a gente passou por situações como essa. Por exemplo, uma perda de praticamente 210 anos de desenvolvimento na educação, a gente quase que começa do zero, ali em 1759, 1760. E é isso que o capítulo 12 traz de mais relevante na minha percepção. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês reforcem essa leitura do capítulo 12, e se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, coloquem aqui nos comentários da videoaula. Tá? A tarefa é fazer a leitura do capítulo 13, que é o capítulo agora do Brasil Imperial. Por isso que eu disse que é bem rápido. Assim, o texto ele traz um capítulo bem pequenininho sobre o Brasil Colônia e um capítulo bem pequenininho sobre o Brasil Imperial.
Depois é que a gente fica estudando o Brasil já mais na história contemporânea. Um recado importante, até quem assistir esse recado, faça essa observação para a turma também. Eu estou colocando a partir de hoje a videoaula como uma tarefa, como uma atividade aqui na plataforma Google. Então, quando você termina de assistir a videoaula, vai lá e coloca a tarefa como concluída, porque eu vou fazer a chamada por ali. Então, quando você assistiu a videoaula e colocou a tarefa como concluída, você vai receber a presença, tá bom? Então, estejam atentas e atentos a isso e socializem isso com a turma caso alguém não se ligue, tá bom? Então é isso, gente. A tarefa é a leitura do capítulo 13 do nosso livro de estudos. O título é O Império e a Formação da Elite. Ou seja, agora a gente falou um pouco de como que foi a educação nesse Brasil colonial. Agora a gente fala um pouco de como foi a educação nesse Brasil imperial, que é a segunda fase da nossa história. Tá bom? Então é isso, um forte abraço para vocês. Em caso de dúvida, vocês me procurem, deixem aqui os comentários e a gente vai conversando. Um forte abraço.